Graça e paz abençoados, graça e paz. Hoje é quarta-feira. Hoje tem apostolado em abençoados. Quarta-feira, às 19h30, Ministério Graça e Apostolado. Hoje tem estudo para quem quer crescer em graça, não é? Procure nós no YouTube, abençoados. Está lá, Ministério Graça e Apostolado com o apóstolo Marcos Gomes, ao vivo hoje. Não é? Igreja de Cristo, que está aqui ligadinha no Graça sobre Graça Macedo. Estou pela fé em abençoados. Estou pela fé, igreja em Cristo. E a gente vai, abençoado, tô aqui com o fone, ó. Tava aqui louvando um pouco, né? Louvando. E aí a gente... coloquei o fone aqui porque esse fone é tão bom, abençoado. Hoje tá um vento forte, hein? Hoje tá um vento forte que passou. Já vivi muitos perigos, mas sua voz me acalmou. Hoje tá um vento forte, abençoados. Mas a voz do nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos acalma, não é? Vamos entrar para o reino de Deus, mas a sua voz nos acalma, não é, abençoados? E aí a gente vive aqui na terra sem medo, não é? Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é estudo para os que nele crê. Pois a palavra de Deus é pura, abençoado para aqueles que nele crê, não é? Graça e paz, vamos ministrar um pouco, abençoados, vamos edificar a igreja de Cristo. Eu, Maria, evangelista da graça, estou aqui para edificar a igreja de Cristo, amém? Quero passar para vocês o conhecimento, não é? As verdades de Cristo, a graça e o apostolado, não é, abençoados? Eu estou aqui para isso. E aí, abençoados, quando a gente conhece a graça, quando a gente recebe a graça, a gente fica apaixonado pela graça, não é? Eu me apaixonei pela graça, abençoados, por isso que eu estou aqui. Eu sou uma nata, apaixonada pela graça. Oh, meu Deus do céu. Então, abençoados, a gente vai começar lá no livro de Jó. Jó, um livro muito conhecido, não é? Onde a gente extrai muitas lições, né, da vida de Jó, não é? A história de Jó, mas eu estou aqui fazendo a minha história com vocês, abençoados, fazendo a minha história com Cristo. Quase 4 anos na graça, não é? 2018, eu recebi a graça de Deus, já estou indo aí para quase 4 anos, isso foi em setembro de 2018, não é? Setembro agora, já está indo aí para 4 anos, 2018, né, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 anos de alegria, abençoados, não é? Vento forte que passou, e sempre tem um vento forte, mas ele passa, nenhum problema, abençoados, é para sempre. Diga bem forte, nenhum problema é para sempre. Os ventos fortes passam, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém, abençoados? Corre lá para o livro de Jó. Sempre Bíblia, papel e caneta. Para vocês abrirem, não é? As escrituras e poderem entender. E o entendimento de vocês serão aberto. Então hoje nós teremos um trabalho aqui bem edificante mesmo, abençoados. Bem legal, porque o apostolado, a graça sempre é bem legal, abençoados. E a gente recebe um gozo, uma alegria, não é? A gente regozija na graça de Deus, regozijar, não é? Gozo sobre gozo, alegria, choro, é manifestação do Espírito Santo. E com isso a gente fica cheia do Espírito Santo. Oh, abençoado, oh, é maravilhoso. Jó 38, Jó capítulo 38.
Abra suas Bíblias que a gente vai começar a entender um pouco de pré-existência. Eu já ministrei pré-existência, abençoados. Mas aí eu vim falar mais um pouco de pré-existência, não é? Pré-existência. Tema desse apostolado. O Espírito não fica vagando. As pessoas falam cada coisa, não é, abençoado? Cada coisa extra bíblica, coisas extra bíblicas, coisas que não existem na Bíblia. O Espírito não fica vagando. Vocês vão ver onde é que fica o Espírito. Alô, vocês vão ver e ouvir onde é que fica o Espírito. Eleitos de Deus, predestinados para estarem na graça. Já abriram aí, abençoados? Bíblia, estou aqui com a minha Bíblia, olha, abençoados. Voltarei daqui uns 3 dias, amém, abençoados, para ministrar o livro do apóstolo Paulo, tá certo? Eu estou lendo, vocês que estão aí acompanhando comigo, acompanhem. A graça sempre é novidade de vida. Então, vamos lá, abençoados. Jó 38, Jó, capítulo 38, aqui desde o verso 1, tá bom, abençoados? Vou ler aqui alguns versículos. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Eita, que Deus se manifesta aí, abençoado, do jeito que Ele quer. Ele é soberano, Ele é Deus, não é? Lá em Jeremias, né? Jeremias teve que descer a casa do oleiro e ali, através daquele oleiro que estava lá fazendo o barro em suas rodas lá, não é? Então, ali foi daquela forma que o Senhor quis falar com Jeremias. Aqui, com Jó, através de um redemoinho. E ele é o mesmo, hein? Ele ainda continua falando com seus anjos, da forma que ele deseja, não é? Abençoados, Jó 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho tremendo. Deus é coisa linda. 2. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque ainda falas que o diabo está ao redor dos filhos de Deus abençoados. Por quê? Você não pode estar com Pedro abençoado, amém? A graça de Deus está com o apóstolo Paulo. Se você for ler 1 Pedro 5,18, abençoados, você não ministro Pedro, não é o nosso ministro, não é? Paulo teve o chamado da graça de Deus, Pedro não. Então, se você for ler 1 Pedro 5, versículo 18, estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo está ao redor, fugindo e procurando a quem possa devorar. Então os ministros hoje se apegam a Pedro, não é? Pedro não é o nosso ministro abençoado. Alô, Paulo é o enviado para os gentios, lá em Atos, não é? Tem um relato lá sobre Atos 26, não é? Tem ali um relato de Paulo, né? Que o Cristo anunciou a graça para ele, né? E fez o ministro dos gentios que somos nós. Não se apegue a texto de Tiago, a texto de Pedro e a texto de João, abençoados. Eles não são o nosso ministro. Isso aí vocês têm que ter na mente de vocês, amém? Grave isso, abençoados. Então vamos continuar. Então, enquanto Pedro falava que o diabo estava ao redor, rugindo como um leão, o Paulo, ele disse, não é? Hebreus 2,14. Então a Bíblia abençoada, ela não cai em contradição, né? Por isso que fazem aí confusões, não é? Hebreus 2,14. Portanto, Paulo vai falar conosco. Portanto, visto que os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo.
Então, nós em graça já não ministramos mais, nunca ministramos, aliás, não, nunca ministramos, aliás, abençoados. Igreja em graça não ministra texto que não é mais válido nessa nova aliança, né? Porque lá na cruz, não é, o nosso Senhor Jesus derrotou o diabo. Isso Paulo entendeu muito bem, não é? E pregou para nós os gentios. Então, nós em graça não ministramos mais. Aliás, nunca ministramos esse texto. Não ministramos mais, não. Quem ministra isso ainda são os apóstolos da lei, os pastores da lei, os profetas da lei, né? Ministram Pedro, ministram Tiago, ministram João, mas nós estamos com o apóstolo. Amém, igreja? Então tá. Então, abençoados. Então, quem é esse? Quem é esse, não é? Então, ali o Senhor estava falando com Jó. Quem é esse que escurece meu conselho com palavras sem conhecimento? Então, esses três aí, apóstolos, não tiveram, eles não tiveram conhecimento da graça de Deus. Agora cinge os teus lombos como homem. Agora cinge os teus lombos como homem. Prega a graça abençoada. Agora cinge os teus lombos como homem. E te perguntarei, e tu me responderás. 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Alô, abençoados, o foco aqui não é diabo, não, amém? Não é Hebreus 2,14, não é 1 Pedro 5,8, o foco aqui é pré-existência, não há alma vagando. Onde estava tu quando eu lançava, Deus falando com Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dizei-me, fundamentos da terra, pré-existência é um dos fundamentos da graça. Amém, abençoados? Pré-existência é um dos fundamentos da graça. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Hein, Jó? Onde é que estava tu? Perdido na lei, né, abençoados? Perdido na lei, né? Onde está tu, abençoado? Na lei ainda, estamos debaixo da graça, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado, abençoado. O pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. Considerai-vos mortos pelo pecado. Estais debaixo da graça e não debaixo da lei, abençoado. Onde estavas tu? Eu espero que agora tu esteja aqui na graça. Não deixe de cochilar em dois pensamentos, abençoados. Não cochile em dois pensamentos, porque aí trará confusão. Deixe de estar com Pedro, com João, com Tiago. Fique com Paulo, que é o nosso ministro para a igreja de Cristo. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava tu, Jó? Dizei-me se tens inteligência. Dizei-me, Jó, se tem inteligência. 5. Quem lhe pôs medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Sobre o que está fundada as suas bases? Ainda nas bases de Pedro, que diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como quem possa devorar. Se as suas bases ainda estiverem firmadas no apostolado de Pedro, aí, abençoado, ficará difícil. Mas suas bases têm que estar no fundamento da graça, na pré-existência que agora vamos anunciar a você. Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem assentou a sua pedra de esquina? 7. Quando... Alô, grave bem esse versículo. Alô, abençoados, grave bem esta palavra.
Quando as estrelas da alva junto alegremente cantavam, todos os filhos de Deus rejubilavam. Quando Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então há uma pré-existência lá na pátria, que é onde nós vamos voltar. Então, abençoados, em Efésios 1, corre lá, anota lá, abençoados, o texto. Em Efésios 1:4. Em Efésios 1:4. Bíblia, papel e caneta. Em Efésios 1, verso 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha lá. Somos eleitos em quem, abençoados? Em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor. Vou repetir a graça. Pois nos Efésios 1, versículo 4, pois nos elegeu nele, em Cristo estamos eleitos. Em Cristo estamos eleitos. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Dele quem? De Deus, nosso Pai. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então fomos eleitos, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos e escolhidos. Antes da fundação do mundo, fomos eleitos e escolhidos por Deus. Você não é um escolhido hoje que você aceitou Jesus, diz as igrejas. Você aceita Jesus hoje, agora você é um escolhido e um eleito de Deus. Não. Você é eleito e escolhido antes da fundação do mundo. Corre lá para Gênesis. Vamos falar de pré-existência. Gênesis 2. Gênesis 2. Gênesis 2. Eleitos de Deus. Eleitos, escolhidos. Eleitos. Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formou o Senhor Deus a carne. Estamos falando de pré-existência. Estamos falando que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Nesse texto de Gênesis 2, verso 7, fala apenas formou o Senhor a carne, formou o homem e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, nesse texto, eleitos de Deus, fala apenas da carne e da alma. Tá faltando aí uma peça, não é do quebra-cabeça, porque a graça é um quebra-cabeça, um texto aqui, um texto acolá, e outro cá, e outro ali, e a gente monta o quebra-cabeça, e aí dá uma tremenda revelação, abençoados. Amém? Então, nesse texto aqui, é muito conhecido por muitos crentes, não é? Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui só tem dois personagens, a carne, né, que foi o homem, e a alma, não é? E agora, onde é que está o outro? Maria corre lá para as cartas do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23. Vou lá com vocês, 1 Tessalonicenses, verso 5.
23. Paulo, nosso ministro em Cristo. O mesmo Deus, 1 Tessalonicenses 4, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, pega a sua caneta e grife aí, abençoado, espírito, e todo o vosso espírito, alma e corpo, lá em Gênesis 2:7, abençoado, só carne e alma. E aqui já com o apóstolo Paulo, olha lá, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Olha lá. Não, ao contrário, porque nós ministramos para o espírito. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Vamos aqui para mais um texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, abençoados. Vamos ler. Abra seus ouvidos, abençoados, para esse apostolado. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer. Alô, Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Cristo, ou seja, todos nós que estamos em Cristo, tanto os que já morreram, não é? Os ovelhas, não é? E tanto os que aqui estão, não é, abençoados? Olha lá, ó. Cremos, abençoados, tivemos uma pré-existência antes da fundação do mundo. A nossa pré-existência antes da fundação do mundo fomos eleitos. Todas as estrelas do céu jubilavam com o Senhor lá. Tivemos uma pré-existência lá, estamos aqui em um corpo, um espírito revestido de carne, não é? Temos uma alma que regozija nessa graça, que recebe aí os eleitos, não é? Recebe essa graça e esse apostolado, fica feliz da vida. E um corpo, não é? Então, cremos. Então, estamos aqui, mas para lá nós retornaremos, abençoados. Vamos voltar para a nossa pátria. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim, também cremos que Deus tornará, grava essa palavra, tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Então, quer dizer que se Ele tornará a trazer, é porque um dia estivemos lá? Efésios 1:4. Um dia estamos aqui, nascemos, não é? Revestiu o nosso de carne, lá em Gênesis, não é? Gênesis 2. Então se formou a carne lá em Gênesis 2. E um dia, abençoados, ao morrer, o Espírito nosso vai tornar a Deus. Vamos ver um texto que conclui esse apostolado, abençoados. Eclesiastes 12:7. Então, o nosso espírito vai retornar ao Senhor de um dia, que um dia saiu de lá, da pátria, então vai voltar, não é? Eclesiastes. Vamos lá para o livro de Eclesiastes, não é? Eclesiastes, abençoados. Eclesiastes 12:7. Fala que o espírito volta a Deus que o deu, o pó, Eclesiastes 12, versículo 7, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nosso espírito vai voltar ao Senhor. Este é o apostolado da graça, abençoados. Este é o apostolado da graça. E o último texto hoje, 2 Timóteo 1, versículo 8 e 9. Vamos lá.
2 Timóteo 1. Vamos lá? 2 Timóteo 1, verso 8 e 9. 2 Timóteo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Antes participa comigo, participa com o apóstolo Paulo. Participa desse Evangelho abençoado. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9. 2 Timóteo 1, capítulo 1, né? Verso 9 agora. Que nos salvou. Vai salvar ainda? Que nos salvou. Antes participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha lá, aqui. E a graça que nos foi dada, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, antes da fundação do mundo, você foi eleito por Deus para estar com Ele. E assim, por isso que nós temos uma salvação eterna. Nosso espírito, ele foi salvo, não é? Então, o nosso espírito vai retornar para a pátria. Você não está salvo agora, abençoado. Antes da fundação do mundo, você foi eleito por Deus em amor. Ele te elegeu em amor. Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amém, abençoados? Graça e paz para vocês. Até o próximo apostolado.